esposas, mães, trabalhadoras. E hoje ainda são também cada vez mais mulheres líderes e empreendedoras. Hoje, aqui no Programa Ideal, vou conversar com duas empreendedoras, minhas amigas, a Raquel Dallagnese e, claro, a Daiane Titon. Elas são sócias da Conafeto Organiza, uma empresa especializada em organização de ambientes residenciais, ambientes corporativos, organização de loja, organização de mudança, do quarto do baby, que para de te preocupar, chama elas, manutenção, consultoria. Quero dizer para vocês que eu sempre trago aqui no programa o que eu experimentei e gostei. Gurias, a minha vida é outra. Ai, Daiane, Raquel, sejam muito, muito bem-vindas ao Programa Ideal. Muito obrigada. Muito obrigada, Bia. É um prazer enorme estar aqui com você, poder apresentar com a Afeto Organiza, poder falar um pouquinho sobre organização, o quanto ela transforma a vida das pessoas. E transforma. Nós estávamos falando aqui antes de iniciar o programa, a minha vida mudou, gurias. Simplesmente hoje eu encontro tudo no meu roupeiro. Antes não. Antes é minha vida antes e depois de vocês. É legal isso. Quero perguntar para vocês, e aí, como que surgiu a Conafeto Organiza? Como que surgiu a ideia de empreender nesta área? Então, vou começar, Raquel. Na verdade, essa mulher empreendedora surgiu depois de uma gravidez, né? Depois de um filho. Então, eu sempre digo que a Conafeto Organiza é culpa do Eduardo, o meu filho. Aí temos que salientar que o Dudu está aqui conosco. Vocês têm que ver que é amado. Então, na verdade, depois que eu tive o Eduardo, eu fiquei com ele até quase 2 anos em casa. Na verdade, até ele completar 2 anos. E antes dos 2 anos dele, eu resolvi que eu queria sair para trabalhar novamente, né? Eu não queria ficar só cuidando da casa e do meu filho. Eu precisava disso, eu precisava sair, né, e empreender. E então, eu fui em busca o que eu poderia que se encaixasse comigo, no sentido de empreender e não trabalhar mais no setor privado. Para quê? Para poder ficar meio-dia com ele, pela manhã, e meio-dia poder botar ele na escola, né? Então, eu comecei a pesquisar e como eu sou super, hiper, mega organizada desde muito cedo, sou apaixonada por organização, não consigo me ver em outro trabalho que não seja esse. E eu fui atrás, eu já conheci o trabalho da Personal Organizer, fui em busca de cursos, de cara já fiz 3 cursos um atrás do outro. E o Dudu entrou na escolinha e eu comecei a trabalhar em agosto de 2018. Aí a Conafeto nasceu em agosto de 2018. E a Raquel entrou nesta qual? Eu comecei a trabalhar em julho do ano passado com a Dai, mas eu já estava me preparando desde 2019. Eu trabalhava, né, como RH, eu trabalhava como coordenadora de RH, e eu já planejava um bebê também. Então, eu também tinha muito isso de ficar com o meu filho, mas não parar de trabalhar. E foi isso que me levou a empreender. Então, eu já vinha me preparando. 2019, eu já fiz alguns cursos também. No início do ano passado, a gente começou a trabalhar em parceria. Então, a Dai me chamava para alguns projetos dela, eu chamava para alguns projetos meus. E a gente começou a trabalhar juntas. E aí a gente viu que a gente se dava super bem, a gente tem o mesmo pensamento, os mesmos objetivos. Unidas éramos mais fortes que sozinhas, né? Unidas éramos mais fortes. E aí a gente chegou na metade do ano e decidiu formalizar, então, essa parceria e formar, então, a sociedade. Dentro da Conafeto. Fantástico. O que vocês estão dizendo é que, sim, nós mulheres somos visionárias. Isso aí. E conseguem, dentro daquele local que poderia estar simplesmente só sendo mãe, não é que é só que é pouco, não, já é muito. Mas ser mãe, empreender, nós estamos falando de mulheres multipotenciais, que valorizam as suas habilidades. Com certeza. Parabéns, Cris. Obrigada. Eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho, explicassem sobre a profissão do personal organizer. Como é que é isso de organizar um ambiente? Como funciona?
Na verdade, o personal organizer, acho que surge no momento em que as pessoas elas estão tão ocupadas com seus trabalho, né? Especialmente com o trabalho. Todo mundo na correria todo dia sempre, né? E eu acho que a profissão do personal organizer, ele surge para que as pessoas tenham mais tempo para elas, para a família e para o lazer, né? Então, a gente entra nos ambientes, a gente organiza, né? Auxilia com a questão da manutenção, né? E depois as pessoas conseguem manter e ter aquele tempo, né? Para sua família, para cuidar de si. Então, acho que o personal organizer entra aí, para levar mais praticidade, funcionalidade, otimização de tempo, de espaço para as pessoas, né? Mas especialmente essa questão do tempo. Acho que o tempo é o maior benefício, o que mais beneficia as pessoas, né? Com certeza. Não perder tempo procurando nada, né? Não perder tempo, tudo. A gente sempre diz que cada objeto vai ter a sua casinha, né? A gente costuma dizer isso com o personal organizer, é isso que a gente faz. Então, cada objeto tem a sua casinha e no momento que tu tem que procurar ele, tu leva segundos para encontrá-lo. O que na bagunça isso não acontece. Às vezes tu fica procurando, não sabe se botou numa gaveta, numa prateleira, num armário, na sala, na cozinha. Então, a organização é isso, é perder segundos para encontrar o que você precisa. Essa otimização é fantástica do tempo. Mas e a dor? Qual a dor que sente uma pessoa quando pensa em organizar? Ah, eu quero organizar, mas... Pois é, eu acho que a grande questão em relação aos nossos clientes é a preocupação do manter, tá? O manter organizado, porque depois que está organizado, as pessoas ficam, tá, mas eu vou conseguir deixar assim? Consegue, né? Isso é fato, consegue. Por quê? Porque é tão impactante a organização. E a gente sabe disso, né? Não é clichê. A gente sabe que a organização transforma. Eu sei o antes, a gente sabe como é que é o antes e o depois, isso, né, Raquel? Aí. Então, é tão impactante na vida das pessoas que elas mantêm. A gente dá um treinamento, ensina Exato. as técnicas, os sistemas, né? O porquê que a gente usou aquela técnica, porque a gente ensina toda a parte de dobras na questão de roupa, de rouparia, e para as pessoas poderem manter, tá? Mas, assim, essa acho que é a grande dor, a preocupação em manter. Mas eu digo, tá? Isso é fato para os nossos clientes. Consegue manter. Consegue. Sabes que quando vocês fizeram a organização lá em casa, a minha primeira preocupação foi o desapego. Será que eu iria... E isso que eu sou uma mulher que desapega. Eu realmente desapego. Estou sempre participando de várias campanhas de agasalho, estou sempre liberando o roupeiro. Mas tinham algumas peças... Quero perguntar para esta mulher que está nos ouvindo agora. Vocês têm peças no roupeiro de vocês que estão esperando emagrecer? Que está lá, aquela peça que tem um sentimento, não posso me desfazer daquela roupa. Gurias, quero dizer para vocês que eu me libertei daquelas roupas. E foi tão bom. Foi tão bom, porque antes disso, não é, Dai? Desculpa, minha garganta ainda está falhando. Dai, Raquel, não é assim? Para a gente realmente organizar, tem que sair do roupeiro aquilo que não precisa mais. É o passo número 1, é o desapego. Sem desapegar, a gente não tem como organizar. Na verdade, assim, a gente sempre importante. diz que o primeiro passo para a organização é o desapego, tá? Então, assim, a gente tem que olhar as nossas peças no seguinte sentido. É útil para mim? Tem valor para mim? Especialmente roupa. Às vezes ela fica 2, 3 anos... vamos dizer assim, vamos pensar agora na nossa estação no inverno. Às vezes fica um blusão ali, 2, 3 estações de inverno que tu não coloca a mão nele. Ele deveria ainda estar ali? Primeiro que ele está ocupando espaço de uma peça que seria mais útil. E poderia estar esquentando alguém, né? Exatamente. Então, acho que o desapego é extremamente importante antes de iniciar a organização, tá? Então, a gente sempre diz, desapego é doação. Hoje existem muitos brechós. Às vezes a gente fica com aquele apego, né? A peça está nova, meu Deus, vou doar. Ok, leva para um brechó, entendeu? É doação, é venda e às vezes é descarte mesmo, né? Às vezes é descarte, tá ali, não dá mais, não serve para mim, também não serve para o outro, né? Então, a gente tem que descartar mesmo. Mas é isso, o primeiro passo para a organização é o desapego. E tem a questão do apego afetivo.
Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Aquelas lembranças, aquele blusão que a avó que fez. Então, tem algumas coisas que, assim, a gente conversa com o cliente primeiro. Porque daqui a pouco, tu não precisa se desapegar de tudo. Né? Tu pode ter aquela caixinha de lembranças, né? Tu pode ter aquele teu cantinho das lembranças. Só não fica com aquilo que não é útil para ti. Perfeito. Ai, eu amei isso. Estou adorando conversar com vocês. Tá, e aí? O efeito emocional que vocês percebem nas clientes, nos clientes de vocês, o que muda depois que vocês passam pelo ambiente desse cliente? Então, o primeiro efeito emocional que a gente percebe, no primeiro momento, é a reação do aspecto estético, o visual. Nossa, que lindo! Nossa, como tá organizado. Então, é bem o aspecto visual, né? No primeiro momento. Com o passar do tempo, com o passar dos dias, aí a pessoa vai percebendo os benefícios reais da organização, né? Que é a funcionalidade, a praticidade, a rapidez na escolha, né? Daquela peça para vestir de manhã. E otimização de espaço, economia, né? Muitas vezes a gente organiza uma despensa, por exemplo, e a pessoa tem dois, três itens iguais abertos. Então, quando está organizado, a pessoa percebe. Então, é economia. Organização também é sinônimo de economia. Acontece, às vezes, as pessoas... não vi lá o saquinho do arroz. Daí elas correm no supermercado comprar arroz porque ela não tem arroz. Só que tá tão bagunçado que ela tem lá o saco do arroz e ela compra em duplicidade. Então, isso quer dizer que a organização realmente é sinônimo de economia. É sinônimo. E eu já peguei cliente que ela conseguiu comprar a mesma blusa, da mesma cor, verde-limão. Detalhe, né? Verde-limão. Mesma cor, a mesma blusa, o mesmo modelo, tudo. Era a mesma blusa. Ela comprou a blusa em duplicidade porque ela não lembrava entre uma estação e outra que ela tinha. Ou seja, aí que a gente fala tudo, né? Eu acho que a economia é tão importante. Às vezes as pessoas não pensam sobre isso, mas a economia é muito importante. Eu estou pensando se eu devo contar o meu exemplo de sapato. Gurias, eu comprei, eu só descobri isso com vocês, né? Que eu tinha comprado o mesmo sapato abertinho na frente, de verniz preto, de salto, o mesmo salto, com a mesma plataforma. Eram marcas diferentes, mas o sapato era exatamente igual. Eu não precisava de 2 sapatos iguais. Eu só vi isso organizando. Só. Porque tudo fica visível. Claro, né? eu fico com vergonha agora de olhar os 2 sapatos iguais. E tem a questão da otimização do espaço, tá? Porque quando a pessoa tem tudo muito bagunçado, ela sempre diz assim, eu não sei se vocês vão conseguir colocar tudo em ordem porque não tem espaço. Só aí eu já vou sair falando que organizando tudo cabe. Sobra espaço sempre. Só se a pessoa tem muita roupa que a gente tem que dar uma apertadinha ali, mas é normal depois um processo de organização sobrar espaço. Então, com o desapego, com a organização, sempre sobra espaço. Espaço para o novo. Com certeza. No momento que a gente se libera, descarta, recicla, não é verdade? Está reorganizando. Nós estamos falando aqui não só de descarte de lixo, a gente está falando de descarte no sentido de reutilização. Várias peças podem ir para uma costureira e transformam em outras peças. Outras vão, como tu disseste, né, daí para o brechó. Outras, então, serão doadas. Então, tudo isso é descarte ou reutilização. E também, claro, vai saindo várias peças. Também tem o espaço que fica lindo do nosso roupeiro para o novo, onde a gente pode se dar a oportunidade de incluir o novo na nossa vida. A gente está falando muito mais do que roupas, do que peças. Eu quero perguntar para vocês, quando vocês iniciaram e hoje a experiência que vocês têm, o que é que vocês gostariam de ter escutado? Uma dica para vocês, personal organizer, lá do início, para aquela mulher empreendedora lá do início, que hoje a experiência de vocês conseguem auxiliar esta mulher. Qual é a dica, a experiência de vocês que vai melhorar a vida
desta nova empreendedora? Na verdade, nós fomos educados para obedecer desde a escola, né? Nós fomos educados a sermos funcionários. Então, é muito difícil, existe um medo muito grande de empreender. Então, se eu tivesse tido menos medo, eu teria empreendido antes, né? Então, a gente é acostumado a ter aquele valor fixo todo mês, e isso assusta muito na hora de empreender, né? Eu acho que é o que mais assusta, assim, na hora de largar o certo pelo duvidoso. Então, certo, entre aspas? Entre aspas, mas é ali, né? Tu tem aquilo, tu conta com aquilo todo mês. Então, eu acho que esse foi o meu maior medo, assim, né? De trocar e, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Porque a gente foi ensinado a ficar mais quietinho, a ser o funcionário e não é empreender. Então, eu acho que quando a gente toma a atitude, a gente percebe o quanto a gente é forte e o quanto a gente busca e a gente corre atrás, né, Dai? Isso aí. Corre atrás. Perfeito. O que tu está falando aqui, Raquel, é autoconhecimento. Verifique realmente quais são as tuas aptidões, teus conhecimentos. Busca mais conhecimentos para desenvolver essa nova atividade e saia do medo. É isso. Todo mundo é bom em alguma coisa, né? Todo mundo é bom. Então, vamos intensificar isso. Né? Perfeito, perfeito. E aonde que as pessoas podem encontrar vocês, gurias? Daiane e Raquel, da Conafeto Organiza. Então, nós temos um site, né, que é www.conafetoorganiza.com.br, .com, e tem Repete o site de novo. www.comafetoorganiza.com. Tem o Instagram e o Face, né, que é Comafeto Organiza BG, tá? Eu acho que o nosso grande portfólio está dentro do Instagram e do Facebook, né, onde aparece lá todas as organizações que a gente faz, o antes e o depois, né, uns videozinhos lá bem interessantes para mostrar para vocês como é que é o antes e o depois, e tudo muito bem organizado, etiquetado, né, e mostrando as nossas técnicas lá. Eu acho que o grande portfólio da Confeto está dentro realmente das nossas redes sociais. Perfeito. Vocês querem dar mais uma dicasinha? Tem que ter, né? Uma dica de organização de armário. Eu vou começar, tem uma frase que a gente gosta de falar muito, né? Eu acho que a gente até já comentou essa frase contigo, que é um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, né? Então, eu acho que para organizar, cada categoria, cada peça, cada item tem que ter o seu lugarzinho específico, né? Um lugar para cada coisa. E cada coisa em seu lugar quer dizer o quê? Devolva para o lugar que você escolheu para ele. E assim, uma categoria de itens tem que estar num único lugar da casa. Se tiver em 2 ou 3 lugares da casa, você não vai encontrar. Tem que ter um lugar específico, que, como eu disse antes, tem que perder segundos ao encontrar essa peça, esse item ou o que for, afinal. Então, essa frase é muito importante, a gente sempre fala, é um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Eu acho que é extremamente importante isso, independente do que for, de que item for da casa, de categoria final. Perfeito, eu amei. Tenho certeza que vocês amaram também. Obrigada, Raquel, obrigada, Daiane. Dudu, que está aqui conosco também, o filhinho da Daiane. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. E quero dizer que vocês que estão nos ouvindo, vocês têm dúvidas? Vocês entrem em contato aqui conosco na rádio. Tenham dúvida, encaminhem, porque assim nós podemos encaminhar essas dúvidas para as nossas convidadas e elas respondem para vocês depois de alguns áudios curtos, não é verdade? Eu acho que é possível a gente dar esse retorno para vocês também. Combinadas? Eu e você, vamos combinar isso. Mandem as perguntas. Que bom. Muito, muito obrigada, Daiane, Raquel. Nós que agradecemos e a gente queria só depois deixar uma frasezinha que é da Confeto, né, que é com afeto organizando ambientes e transformando vidas. Que lindo! Amei, amei. Muito obrigada.